Glória a Deus. O salve da igreja na paz do Senhor, amém? O salve da igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Motivo de alegria nós estamos na casa daquele que vive e reina para sempre. Amém? Olha para o teu irmão mais bonito que está do teu lado. Diga assim: ei, irmão, você talvez já ouviu falar que depois do culto algo pode acontecer, mas nessa noite eu vim dizer para você que não vai ser depois do culto, vai ser no começo do culto. Como assim, Diácono Romário? Porque nessa noite o meu Deus tem uma palavra para a tua vida. Nessa noite o meu Deus, Ele quer te dizer que ainda tem vida, não acabou. Talvez você entrou por aquela porta dizendo: meu Deus, eu não vejo mais saída, eu não vejo mais o Senhor falando comigo, a minha vida vai de mal a pior, o meu marido vai de mal a pior, a minha família está sendo destruída. Mas nessa noite o meu Deus, Ele vai falar para você que tudo tem um projeto, que tudo tem algo. Então se perca de tempo, irmão. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 7. Ezequiel, capítulo de número 37, o verso de número 7. Amém, igreja? Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 7. Amém, igreja? Assim vai dizer a palavra do Senhor nessa noite. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um ribuliço, e os ossos se juntaram osso com osso. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um ribuliço, e os ossos se juntaram osso com osso. Nessa noite o Senhor já falou contigo através de uma palavra. Ele simplesmente está dizendo: enquanto você profetiza, Ele já tem dado ordem lá na tua casa. Ah, meu Deus do céu, a palavra do Senhor vai dizer, irmão, quando o profeta do Senhor ele profetizou, houve algo diferente no meio daquele vale. Houve algo, meu Deus do céu. A gente lê esse texto, irmão, a gente simplesmente vai se deparar aqui com uma situação que muitas das vezes eu e você se encontra. Que situação é essa, Diácono Romário? Que situação é essa? É a situação onde Deus nos leva aonde a gente não quer ir, irmão. Porque se eu começar aqui no versículo de número 1, pode se sentar, igreja. Se eu começar aqui no capítulo de número 37, o versículo de número 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e depois no meio de um vale que estava cheio de ossos. Agora eu lhe faço a pergunta: Ezequiel queria estar ali, irmão? Não. Sabe por quê? Porque aonde Ezequiel estava, Diácono Felipe, presbítero William, para nós aqui é como se fosse um cemitério, irmão. Aonde tinha vários cadáveres, aonde tinha várias pessoas. Mas o que me chama a atenção aqui, irmão, é que o Senhor, quando leva Ezequiel em espírito, a palavra do Senhor ela é bem clara e dizer que Ele coloca Ezequiel no meio do vale. E se a gente continuar
vale, e eis que estava sequíssimo. E eu questionando com o meu melhor amigo chamado Espírito Santo, eu disse: eu não estou entendendo aqui uma coisa. Se ele estava no meio, se o Espírito do Senhor colocou ele no meio do vale, porque no capítulo de número 2, no versículo de número 2, ele vai dizer que ele começou a rodear. Aleluia! Se ele estava no meio, era mais fácil ele continuar em frente, irmão. Mas ele simplesmente vai dizer: e ele me fez passar em volta deles, que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que os ossos estavam sequíssimos, presbítero Will. Ele não estava seco, eles estavam sequíssimos. E eu conversando com o meu melhor amigo chamado Espírito Santo, ele simplesmente, ele falou algo para mim que ele vai dizer: sabe por que ele não continuou em frente? Porque simplesmente ele começou a rodear. Ele estava observando, irmão. O Espírito do Senhor disse: e aí, Ezequiel, se a gente continuar lendo o texto, a palavra do Senhor vai dizer no versículo de número 3, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Aqui o Senhor ele faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel só tinha que responder duas coisas: sim ou não. Por quê, irmão? Porque o Senhor estava ali fazendo uma pergunta, Diácono Filipe. Ezequiel ele já tinha observado, tinha ou não tinha? Ele tinha visto que era numeroso. Mas só que Ezequiel observou também uma coisa, irmão: que aqueles ossos estavam sequíssimos. Agora imagine Ezequiel olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, da minha conjecturação aqui não sai nada. Ezequiel poderia dizer: Senhor, não tem como esses ossos reviver, porque eles se encontram numa situação que eles estão já sequíssimos. Mas Ezequiel olha para o Senhor e disse: Senhor Jeová, tu sabes. Ezequiel olha para o Senhor e disse: Senhor, se depender de mim, não tem como esses ossos reviver. Mas ele simplesmente olha para Deus e diz: Senhor, tu sabes. E aqui eu aprendo uma coisa, irmão, que muitas das vezes o Senhor nos dá estratégia para a nossa família, para o parente nosso, e simplesmente dizendo: ei, tem alguma... Meu Deus do céu. Faço uma pergunta para a igreja nessa noite: você tem profetizado no meio da tua família? Ou você tem que dizer: não tem mais jeito, Senhor? Ou você tem dito: Senhor, para mim é impossível o meu filho sair da situação que ele está, para mim é impossível o meu marido sair da situação que ele se encontra, mas uma coisa eu sei, Senhor, eu vou profetizar. Por quê? Porque quando eu profetizar, o Senhor vai enviar a resposta. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E disse eu: Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que interessante. Ezequiel ele olhou com uma visão, mas o Senhor estava olhando com outra. Porque aqui simplesmente no versículo de número 4, então disse-me: profetiza sobre esses ossos secos. O Senhor não está usando a expressão sequíssima, o Senhor está usando a expressão seco. E o Senhor simplesmente olha para Ezequiel e disse: Ezequiel, profetize. Porque Ezequiel, quando viu aqueles ossos, presbítero, ele ficou sem palavra. Foi preciso o Senhor olhar para Ezequiel: Ezequiel, então faz o seguinte, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel profetizou assim como o Senhor
E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e viverei, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito viverá, e sabeis que eu, o Senhor. E agora aquilo que me chama a atenção, onde nós lemos no versículo de número 7. Então profetizei como me deu ordem. Quem foi que deu ordem? O Senhor. E houve um ruído. Meu Deus, pega isso aqui. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, meu Deus do céu, enquanto eu profetizava, os ossos se juntaram, osso com osso. Você não pegou, igreja? Eu vou lhe explicar novamente. Os ossos começaram a se juntar quando Ezequiel parou de profetizar. Não, a Bíblia vai dizer, presbítero Índio, enquanto Ezequiel estava profetizando, estava acontecendo algo. Enquanto Ezequiel estava profetizando, ah, meu Deus do céu, eu fui perguntar a Deus: tem como um osso se juntar a outro osso? Tem como, igreja? Impossível, não tem como, porque tem que ter um fundamento. E principalmente o osso, quando ele se encontra numa situação que nem Israel estava aqui, seco. Eu não posso simplesmente pegar um osso do meu braço e colocar na minha perna. Por quê? Porque não vai se encaixar. Sabe o que o Senhor estava dizendo aqui para Ezequiel? Dizendo: primeiro eu vou juntar. E a palavra do Senhor vai dizer, irmão: então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Agora eu imagino o ruído, irmão. Você pode imaginar, irmão, batendo osso com osso. Era algo simplesmente que Ezequiel profetizando, e a Bíblia vai dizer que havia um reboliço. Agora eu te pergunto, quando o reboliço estava acontecendo, Diácono Felipe, o profeta deixou de profetizar? Ele continuou profetizando, ele continuou dizendo: eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu sei eu vou profetizar. E a palavra do Senhor vai dizer, irmão, no versículo de número 8: e olhei e eis que cresceram. Interessante. Primeiro o Senhor ele juntou os ossos, e no versículo número 8, Ezequiel ele olha e eis que cresceram nervo sobre eles, e cresceu carne, e estenderam pele sobre eles por cima, mas não havia nele, meu Deus, mas não havia nele o Espírito. Agora imagine, irmão, Ezequiel olhando para uma nação, para um exército todo de pé, todos parados, sem movimentar nada. E o Senhor mais uma vez fala a Ezequiel, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, ventos clamam vento, o Espírito, e as soprou sobre este monte, para que viva. Talvez você está na igreja, irmão, esteja que nem esse meio de ossos seco. Você está até em pé, mas não tem mais reação.
e profetizou como me deu ordens. Então o Espírito entrou nele e viveu, pondo-se de pé um exército grande e extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceram, e a nossa esperança nós mesmos tinha cortado. O que me chama a atenção aqui no versículo de número 11: então disse o Senhor a Ezequiel: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Agora eu te faço a pergunta nessa noite, igreja: quanto tempo era que aqueles ossos estavam ali? Dizia muito tempo. Mas o que me chama a atenção, presbítero Wayne, é algo que muitas das vezes a gente não entende. Quando Ezequiel ele chegou no meio do vale, que foi trazido em espírito, ele estava vendo o quê? Ossos. Mas pelo tempo, presbítero Wayne, aquele vale de ossos secos, pastor Francisco, já era para ter sido enterrado. Por quê, irmão? Porque no deserto é algo que existe muita areia, é algo que existe vento. Mas Ezequiel, quando ele é levado em espírito, irmão, a primeira coisa que ele olha é que ele está no meio de um vale de osso seco. Eu conversando com meu melhor amigo chamado Espírito Santo, eu disse assim: mas por que eles não estavam enterrados? Porque se a gente voltar lá atrás, irmão, glória a Deus, aleluia. Se a gente voltar lá atrás, irmão, o próprio Senhor, ele vai castigar Israel e vai simplesmente dizer: a tua vergonha vai ficar exposta. Agora imagina, irmão, os soldados passando e vindo o exército de Israel ali, tudo no motor. Imagina o adversário da nossa vida dizendo: olha aí, ó, uma nação que o Senhor separou, uma nação santa, a situação que ele se encontra, a situação que eles estão hoje. Porque, irmão, no versículo de número 11, eis que disse: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, porque nós mesmos estávamos cortados. Sabe quem é que pode parar teu ministério? Você mesmo. Sabe quem é que pode culpar Deus por tudo que está dando errado? Você mesmo. Porque tudo que acontece na nossa vida, irmão, tem um propósito. Aqui eu encerro a mensagem. Você se lembra de José? José ele teve um sonho, foi ou não foi? Só que José ele teve um sonho, pastor. O próprio Senhor fez José sonhar, mas só que o Senhor não revelou o que, que tinha acontecido. José ele começa a contar o seu sonho para os seus irmãos. José conta o sonho para o seu pai. Aquele sonho que José era um sonho maravilhoso, simplesmente de uma hora para outra se torna um pesadelo. A Bíblia vai dizer que os seus irmãos pegam ele, joga ele dentro da cisterna. Eu imagino José olhando para Deus e dizendo: Senhor, será que esse faz parte do
meu sonho. Senhor, será que isso faz parte da minha trajetória? Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que José está lá no poço. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor envia os vendedores, né? Os compradores. Aí os seus irmãos olham e dizem: vamos vender ele. Aqueles homens. E a Bíblia vai dizer, irmão, os amalequitas, né? Que tira José de dentro do poço. José agora ele vai ser levado como escravo. E simplesmente quando chega no Egito, a palavra do Senhor vai dizer, irmão, que Potifar, ele olha para José, vê uma pessoa saudável, vê um jovem robusto, simplesmente acha graça e compra José. José agora ele vai simplesmente morar na casa de Potifar. José passou do poço a escravo, de escravo a servo. Aí simplesmente Potifar olha que tudo que José fazia prosperava. Agora eu imagino José olhando: será, Senhor, que o meu sonho vai se cumprir? Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que Potifar dá tudo na mão de José. Ele só não dá uma pessoa, a sua esposa. A Bíblia vai dizer, irmão, que certa feita lá estava José, cuidando dos afazeres do seu patrão, quando de repente aparece a sua esposa. E a Bíblia vai dizer, irmão, que ela foge a José se deitar com ela. Mas o que é que José faz, meu irmão? José ele foge, ele corre. Mas simplesmente ele esquece das suas vestes. Aí eu lhe pergunto: será que isso não tem um plano de Deus? Será que isso não era um propósito? No sonho de José era que ele ia ser governador. Ele ia simplesmente se tornar rei de alguma coisa. Aí o que é que acontece, irmão? Potifar lança José dentro de uma prisão. E a Bíblia vai dizer, irmão, que quando José ele chega na prisão, Diácono Filipe, tudo que era bagunçado agora começa a dar certo. A Bíblia vai dizer, pastor Francisco, que até na prisão José prosperava. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que chega até José duas pessoas: o padeiro e o copeiro. E a Bíblia vai dizer, irmão, que passa alguns dias, José olha para o semblante daqueles dois homens, simplesmente olha: hoje vocês estão diferentes. Aí um deles vai dizer: sabe por quê? Porque eu tive um sonho e não tem quem possa interpretar. Aí José olha para aquele homem e diz: se por acaso o Senhor, ele não pode interpretar esse teu sonho. E a Bíblia vai dizer, irmão, que eles começam a contar o sonho. E José simplesmente conta o desfecho daquele sonho. Agora eu imagino, Diácono Filipe, a frustração de José. Por quê, irmão? Porque José ele teve um sonho, mas o sonho que ele estava querendo, o sonho que ele estava vivendo, não era o sonho que ele teve. Porque quem é que no sonho aqui, irmão, vê toda a nossa família na presença do Senhor? Quem é que não sonha aqui em ver toda a nossa casa louvando ao Senhor em uma só Espírito? Agora imagine José contar o sonho, irmão.
interpretou, aconteceu conforme ele tinha dito. A Bíblia vai dizer, irmão, que quando o padeiro e o copeiro saíram e foram se despedir de José, José não queria nada dele, ele só queria que se lembrasse dele. Ele disse: olha, quando você estiver na presença do rei Faraó, lembra de mim. E a Bíblia vai dizer, irmão, que passando os tempos, esqueceram. Vou pedir à igreja que abra sua Bíblia lá em Gênesis para encerrar nessa noite. Gênesis capítulo de número 40, versículo de número 23. Gênesis 40, versículo de número 23. A Bíblia vai dizer: e o copeiro morre, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O Senhor simplesmente cria outra situação de sonho. Agora o Senhor ele vai fazer Faraó sonhar. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Faraó ele convoca todos os magos, todo o adivinho, para que possa interpretar o seu sonho. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo de número 41, no versículo de número 10, no versículo de número 8, perdão, igreja. E aconteceu que pela manhã o espírito perturbou-se e enviou e clamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou o seu sonho, mas ninguém havia que pudesse interpretar. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, igreja. A Bíblia vai dizer, irmão, que o copeiro mole vai dizer: dos meus pecados me lembro hoje. O Senhor fez o copeiro lembrar de José, irmão. Por quê? Porque o copeiro mole, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então falou o copeiro mole a Faraó, dizendo: do meu pecado me lembro hoje. Que pecado era esse, irmão? Então Faraó, muito indignado contra os seus servos, pondo sob a prisão da casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contamos o nosso sonho, e ele nos interpretou, cada um conforme o seu sonho. No versículo de número 16: e respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Faraó conta o sonho para José. No versículo de número 25 do capítulo 41. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E a Bíblia vai dizer, irmão, que quando José termina de contar o sonho de Faraó, e disse Faraó ao seu servo: acharemos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Depois disso, Faraó disse a José: porque Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu, homem. Tu estarás sobre mim na casa, e por toda a tua boca governará o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais a Faraó a José: vem aqui e tenho posto
pescoço e fez subir o segundo carro que tinha clamado diante dele. Ajoelhais assim, pois sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém ti ninguém se levantará a mão ou sem o pé toda a terra do Egito. Talvez o teu marido nessa noite ele esteja fazendo algo que você não sabe. Talvez o teu filho nessa noite ele esteja fazendo algo que você não sabe. Ele pode esconder de você, mas o Senhor nessa noite ele está dizendo: olha, não te preocupa com o que ele está fazendo, não. Vem para a igreja com propósito, profetiza na vida dele, chega no culto que nem esse. Senhor, nessa noite eu vim no culto, não simplesmente para te pedir algo. Nessa noite eu vim profetizar a vitória do meu esposo, a vitória do meu filho. Ah, não te preocupa, porque quando você profetiza aqui, o Senhor ele está guardando lá. Enquanto você clama aqui, o Senhor ele está enviando lá. Eu conheci aqui Jesus pela primeira vez na minha vida, irmão. Eu não entendi o projeto de Deus. Eu disse: Senhor, não tem como eu te servir, Senhor. Eu sou uma pessoa que a mim, o meu temperamento é assim. Não tem como eu servir na tua casa. Aí o Senhor olha para nós e diz assim: você realmente não tem como. Por isso é que eu não vou. A gente não serve o Senhor de qualquer jeito. Tudo tem um propósito, amém? E nessa noite eu encerro. Se tudo vai mal na tua casa, profetiza. Talvez você olhe para mim e deixe assim dizendo: não tem como eu profetizar. Ezequiel, quando estava no meio daquele vale presbiteriano, ele não tinha motivo para profetizar. Mas ele olhou para o Senhor: Senhor, tu sabes. E o Senhor simplesmente então disse: Ezequiel, faz uma coisa. Se eu sei, profetiza no meio desse vale. Talvez o Senhor já tenha falado para você, irmão, não debate não. Quando ele chega reclamando, o culto terminou uma hora dessa, eu disse: foi. O pastor lá não tem decência, não tem não, sabe por quê? Porque quando nós estávamos clamando lá, o Senhor estava dando livramento aqui. Porque você sabia, irmão, se algum segundo você vai passar na presença do Senhor, talvez você possa sair daqui até com raiva, mas no meio do caminho o Senhor vai dizer: sabe o segundo que eu te segurei na igreja? Não? Então eu vou te mostrar. Isso aconteceu comigo, irmão, sabe por quê? Porque um dia eu fui convidado a ministrar a palavra do Senhor. O pastor Neto sabe aonde é, lá na Barra do Ceará, irmão. E no trajetório do caminho que eu ia, aconteceu algo que eu não esperava. A minha mãe ligou para mim dizendo: olha, o teu irmão está ali, trancado, numa viatura, estão espancando ele, e não tem como tu vir aqui. Eu disse: não tem como, eu estou indo agora para a Barra do Ceará, pregar a palavra do Senhor. Ela disse: agora sim, abandona o teu irmão, abandona porque ele vive na vida errada. Simplesmente eu parei a moto e disse: e aí, Senhor? Aí o meu melhor amigo, o Espírito Santo, ele está dizendo: olha, é melhor tu ir falar da minha palavra, é melhor tu falar do meu amor, porque ele está trancado, mas está seguro, ele está apanhando, mas está seguro. Era pior se ele tivesse deitado numa situação que ninguém podia levantar. Então vai pregar minha palavra, que eu estou cuidando dele. E quando eu cheguei na casa do Senhor, irmão, chegou uma irmã para mim, cheio do Espírito Santo, e está dizendo, ela pegou na minha mão, olhou assim: olha, porque tu obedeceu a palavra do Senhor,
dessa. Porque quando a pessoa ela morre, irmão, a primeira coisa que a gente vai tentar procurar um culpado. A gente nunca vai entender o projeto de Deus, amém? Que as palmas louvem e engrandeça aquele que vive e reina para sempre. Aqui eu agradeço a minha vida com a oportunidade nessa noite.